Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós vamos ter como base de leitura Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11, que nos diz o seguinte: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejados. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas ele, inclinando-se, escreveu-se com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem também eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Uma narrativa muito linda para o dia de hoje, uma palavra muito forte que Deus propusera a nós. Vamos orar? Amado Deus, bendito Pai, Espírito Santo de Deus, te pedimos de que hoje o Senhor venha tratar com a nossa alma. Espírito Santo de Deus, a tua palavra é aquela que muda o nosso dia. Então fala conosco e fica conosco para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amados, eu estava ontem na igreja e eu ministrava sobre este texto no culto da família. E eu quero aqui dividir com vocês, compartilhar aquilo que Deus colocar em meu coração. Primeiro, esta mulher, ela tinha sonhos, tinha projetos, ela, acima de tudo, tinha muitas motivações para viver, porque ninguém casa para dar errado. Todos que casam é muitas vezes com a intenção ou com o sonho de construir uma família, de viver bem, de ser honrada, respeitada, de ter filhos e assim então, consequentemente, viver em paz. Mas naquele tempo, a cultura judaica era totalmente diferente. Por quê? Porque mesmo alguém querendo, uma mulher querendo contrair uma família, viver em paz, era o homem quem determinava como seria ou o que aconteceria. Como um homem judeu, ele poderia, se quisesse, ainda assim, quando a mulher não dava filhos, ele poderia arrumar outra mulher, para que então desse prosseguimento à sua descendência. E a gente não vê que seja o caso desta mulher, porque a Bíblia não nos dá ênfase a falar ou a entender. Mas na verdade, olhando para uma linha de pensamento, a gente sempre conhece essa história como uma mulher adúltera. E quando fala em adultério, a gente precisa em primeiro lugar entender quais são as partes, o que de fato ocorreu na história. E eu quero aqui trazer um ensinamento, a saber que esse texto chamou minha atenção. Por quê? Porque ninguém vê aqui a versão da mulher. Esta mulher não tem o direito de se defender e dizer: olha, eu errei porque naquele tempo a mulher não tinha força, não tinha, acima de tudo, o respeito que tem hoje. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, o que o homem dizia tinha que ser e pronto. O que o homem falava tinha que ser e pronto, e eu não tiro o mérito bíblico em dizer que o homem é o cabeça da casa. Eu não estou dizendo com isso que a mulher... Não. Eu estou dizendo, falo em termos de respeito, em termos de carinho, de afetividade, de reciprocidade, sabe? Esse texto chamou muita atenção
E o que eu acho aqui interessante é que a Bíblia não diz, mas diz que ela foi pega num ato de adultério, e de acordo com a lei de Moisés, e isso está escrito ou contido lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, que diz que quando uma mulher junto com um homem é pega em adultério, os dois morreriam apedrejados. Sabe, a gente aqui nesse texto não vê em hipótese alguma o homem, porque muitas vezes alguém julga com a lei, mas não vive a lei. Porque muitas vezes alguém cobra, mas não faz. E era isso o que estava ocorrendo. Pegaram esta mulher, levaram ela para o templo, porque Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras e logo cedo ele voltou para o templo. E muitos vinham aprender com Jesus, vinham se debruçar aos pés do Mestre e aprender um ensinamento, diga-se de passagem. Se nós tivéssemos essa oportunidade seria tão bom, né? Mas a gente aprende aqui com Jesus. E o que é que ocorre? Levam a mulher, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério. Observe que já há um erro muito grotesco aqui. E não estou falando do erro da Bíblia, mas de quem de fato queria julgar a mulher. Porque muitas vezes aquilo que alguém acha que é o teu fim, na verdade é o Deus te levantando e dizendo. E se eu fosse dar um tema, esta mensagem seria: da humilhação para a servidão. Porque errar, todos erram, mas muitas vezes alguém quer ser melhor do que o outro. E só Deus para julgar, condenar ou absolver. Ninguém mais tem esse poder. Ah, mas eu sou juiz, sou advogado da terra, mas do céu só Deus tem este poder. E Ele próprio diz: todo poder a mim foi dado. Outra coisa que a gente começa aqui a entender e compreender à luz da Sagrada Escritura é de que levam ela e pondo-a no meio disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando, e na lei nos mandou Moisés. Veja, observe uma coisa. Eles estavam assim subentendendo, ou querendo com que pegar o mestre, e ninguém pega Jesus de surpresa. Não tem nada que Deus se espante, porque Ele é o dono, Ele tem o controle de tudo. Talvez no dia de hoje você esteja tão inquieto, inquieta, e dizendo: o que vai ser agora? E Deus está dizendo: eu tenho o controle de tudo. Levaram a mulher pensando que matariam ela e envergonhariam Jesus. Mas na verdade foram envergonhados e levaram para Jesus levantá-la. E aqui que eu quero compreender no texto. Quanto mais alguém acha que vai te matar, quanto mais alguém acha que não vai ver você de pé, Deus te levanta. Ah, mas eu pequei, eu errei. Eu não estou fazendo aqui apologia ao pecado. Mas acima de tudo, eu quero te dizer de que ainda dá tempo de você se levantar. De que talvez alguém te julgou, alguém te matou com a língua ferina, mas Cristo é aquele que te levanta. Porque sabe, é muito fácil julgar alguém. O difícil é viver aquilo que de fato estamos pregando. Os escribas e fariseus tinham por costume saber toda a lei, mas sempre arrumavam uma brecha para desfazer da lei. E Jesus, na verdade, ele veio não para desfazer da lei, mas para acrescentar a graça à lei. Graça que no original quer dizer favor imerecido. Esta mulher estava encurralada injustamente. Eu não vou dizer aqui que ela não tinha errado, ela errou. Mas quem nunca errou na vida? Talvez você que está aí do outro lado se afastou e foi julgado, alguém te apedrejou, alguém te apontou. Mas vivemos na era digital, onde muitos tomam a dor dos outros e se esquecem de que Cristo, Ele nos dá a graça todos os dias. Você que está aí do outro lado, errou, mas ainda dá tempo de você voltar, reconstruir aquilo que Deus tem em tua vida, um sonho, um projeto. A minha Bíblia diz que o filho pródigo, após quebrar a cara, ele reconheceu, caindo-se em si. Esta mulher, imagino eu que ela estava nesse momento dizendo: pronto, é mais um que vai me matar. Mas Cristo, de uma forma tão linda e plausível, Ele deixa todos inquietos e diz: qual dentre vós
que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram de um a um, do mais velho ao menor, porque a lei dizia isso, que quando havia um consenso, eles tinham que sair do maior ao menor. Então imagino eu que alguém olhou e disse, hoje não vai dar para a gente matar ela não. Hoje não vai dar para a gente apedrejar ele não. Então isso foi que Deus colocou no meu coração. Quando Jesus percebe que todos saíram, Jesus disse, cadê os teus acusadores? Ela disse, todos se foram. E Jesus disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E quando eu olho para isso, eu vejo como Cristo era expert em, acima de tudo, fazer com que as pessoas mudassem de opinião. Não pela razão, mas sim pelos erros que ele tinha e, acima de tudo, reconhecer, porque Cristo entrou em várias casas e sempre quando ele entrava em alguma casa, algo acontecia. Meu amado, minha amada, permita Cristo entrar na tua casa. Permita Cristo mudar o teu caráter e, acima de tudo, ser uma bênção. Amém? Foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez alguém queira te julgar, mas não retribua da mesma maneira. Dobre o teu joelho. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 59, diz, vês que, Senhor, o que me fizeram, julga a minha causa. Não tem advogado melhor do que Jesus. Não vá bater boca na delegacia. Vá para o joelho. E no joelho, certamente você terá a maior razão, porque deixará de fato Cristo julgar. E Cristo, ele nunca é injusto. E acima de tudo, ele ama incondicionalmente. Está na hora de você voltar para a presença. Está na hora de você voltar para a casa do Senhor. Amém? Foi essa palavra que Deus ministrou ao meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor e um abraço do Senhor, de Deus para você. Em nome de Jesus. Ô glória!